Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com dois convidados que sabem onde está seu coração. Direto do Toque 2 Podcast, Josisley Souza. Olá, meus queridos. Prazer estar novamente aqui gravando com o Eduardo. É isso aí, vamos ver o que a gente vai tocar aqui. Senti falta do clássico A Paz do Senhor? Não seja por isso. A paz do Senhor, meus queridos. Muito bem. E também do podcast 2 em 1, Júnior Luna. E aí, galera, beleza? Prazer estar aqui mais uma vez, né? Isso aí, vamos lá. Vamos ver onde é que tá o nosso coração. Vamos lá, e como o Júnior já comentou, então, esses dois convidados estão aqui hoje para me ajudar a refletir sobre a pergunta: onde está o seu coração? Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal. Então, como eu comentei, a gente vai falar hoje sobre o coração, né? O coração que aparece muitas vezes na Bíblia. Só que a gente sabe que o coração que muitas vezes a Bíblia fala, que Jesus fala, não é bem o coração físico, né? Aquele coração que tá batendo no nosso peito, mas tem um significado diferente. Então, quando a Bíblia fala sobre o coração, sobre o que ela tá falando? O que é que pode começar aí a nossa conversa me respondendo essa pergunta aí? Eu acho que o coração, eu fiquei pensando assim, como definir isso daí, né? Mas assim, eu acho que o coração, ele tá relacionado, quando a Bíblia fala do nosso coração e aonde a gente coloca o nosso coração, né? Tá mais assim relacionado à fonte dos nossos afetos. Né? Aquilo que, aonde a gente vai dizer assim, aonde a gente coloca o nosso coração é aonde a gente vai colocar os nossos afetos, o que a gente vai amar, desejar e valorizar, não é? Então o coração parece ser assim a inclinação desses nossos afetos, daquilo que a gente, do nosso amor, enfim, né? É engraçado isso, porque em algumas partes do Antigo Testamento, né, a fonte do afeto é muito comum hoje, né? A gente usar isso daí, né? O coração. Então você vai falar assim, eu te amo, aí tem um emojizinho do coração, tal, então sempre está relacionado o coração ao amor, né, mas o coração é um órgão do corpo, mas antes eles tinham não necessariamente o coração como a fonte dos sentimentos e dos afetos, era o rim. Então você vai ver alguns salmos falando do rim, né, como a fonte desse afeto, né, mas ele teria no caso o mesmo sentido do coração, né, mas eu acho que está mais nesse sentido, assim, né? Que a Bíblia quer dizer. Tem gente que ama tanto alguma coisa que chega a dar um rim, né? Pois é. E pra ti, Josisley, como é que tu vê essa questão aí do coração, biblicamente falando? Cara, coração, pra mim, né? Pegando um pouco do espírito aqui do diário de bordo, coração pra mim ele representa o verdadeiro desejo do homem. É como se o Deus, no momento que ele fez o homem, ele colocou uma coisa na gente que possibilita você ter todas as opções, você escolher os seus caminhos, o tal do livre-arbítrio, né? Representado no coração. Então, não sei se eu vou me adiantar muito aqui, mas eu acho que dentro do que a gente vai discutir aqui, na minha visão, a gente vai passar muito por isso. Essa forma que é o meu querer, que eventualmente nós podemos até entender que não seja o melhor para mim, né? Mas Deus sabe o que é o melhor para mim. Mas Ele depositou em nós essa possibilidade de escolha, esse livre-arbítrio, né? E então, em muitos momentos que Ele
ele faz menção a essa ideia do coração, desejo do coração do homem, ele eventualmente está se referindo ao cara, o que você está escolhendo para você é o errado, pensa melhor, não vai no primeiro impacto, na primeira vontade que você está tendo aí, porque isso pode te levar por caminhos bem tortuosos. É interessante que, por exemplo, vamos falar um pouquinho do que a Bíblia fala em questão de versículos, né? Se a gente for analisar, a gente tem um monte de versículos que falam sobre essa questão do coração. Então até o Júnior já comentou ali, onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração, né? Então a gente lê isso em Mateus dizendo, olha, aquilo que tu busca é daquilo que vem ao teu coração, né? E a gente vê também, por exemplo, também em Mateus, quando Jesus fala, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então parece que até em Marcos a gente vê que Jesus fala que todas as coisas ruins do homem procedem do coração, né? A gente vê também outros textos de Mateus dizendo que é do coração que vem as coisas como homicídio, prostituição, furto e todo esse sentimento que muitas vezes a gente pode colocar, bom, a pessoa pensa dessa forma, então a gente vai ligar ao quê? Ao nosso cérebro, mas a Bíblia normalmente coloca ao coração, né? Esses desejos, assim como vocês estão falando. Como é que vocês interpretam essa questão, digamos assim, por exemplo, olha, quando vem coisa ruim, vem do coração. Se vem coisa boa, talvez é porque você está colocando coisa boa no seu coração. Como é que fica essa comparação, assim, pra gente poder entender um pouco melhor? Eu acho legal esses dois textos, os dois primeiros que você citou, o de Mateus 6 e o de Mateus 12, porque eles estão relacionados. O Mateus 6 mostra Jesus falando de que o coração, você pode dar um diagnóstico do coração de acordo com aquilo que você busca. Ou seja, ele está dizendo assim, aonde o seu coração busca se alimentar. Então é o tesouro, né? A história do tesouro. Onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Quer dizer, aquilo que você valorizar, aquilo que você desejar, aquilo que for precioso para você, o seu coração vai estar inclinado para aquilo. E o de Mateus 12, ele fala, vamos dizer assim, Mateus 6 é o que entra no coração, né? O que o coração busca. E Mateus 12 é o que sai do coração, né? Então ele vai falar que a boca fala do que o coração tá cheio, né? E daí ele vai conectar o capítulo 12 com o capítulo 6, né? Porque ele vai falar assim, o homem bom, ele tira do seu bom tesouro coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas boas. Quer dizer, ele tá dizendo assim, da sua boca vai sair o que tá cheio do seu coração. E o seu coração tá aonde tá o seu tesouro. Ou seja, se você tirar o coração aqui do meio, da sua boca vai sair o que tá no seu tesouro, né? Então, a ideia é assim, qual é o seu tesouro, né? O que o seu coração tá inclinado? Daquilo que o seu coração se alimenta, é aquilo que vai sair de dentro dele, seja pela sua boca, seja pelas suas atitudes, né? A grande questão é, qual é o seu tesouro? Existe um tesouro que é Jesus, que é Cristo, né? Esse é o verdadeiro tesouro. Se o seu coração tiver nesse tesouro, que é o tesouro nos céus, que a traça não corrói, o fogo não consome e tal, então desse tesouro você vai tirar coisas boas. Agora, se seu tesouro é terreno, você vai tirar coisas terrenas desse tesouro, né? E é engraçado como o coração, ele é como se fosse esse leme, né, que vai guiando a nossa vida ou para um tesouro bom ou para um tesouro ruim. E para onde ele estiver virado, é daí que vai sair as consequências e as nossas atitudes, né? Então eu acho legal essa conexão entre os dois textos. E se nós pensarmos até mesmo, por exemplo, ali que tu falou que onde a gente está buscando, né, o que a gente está alimentando no nosso coração, é isso que vai sair do nosso coração e tudo mais. Se nós pensarmos, por exemplo, nas bem-aventuranças, né, que Jesus ele fala, bem-aventurado, o pobre de espírito e tal, o justo e tudo mais, ele está falando de coisas que remetem ao quê? A adoração a Deus, a servir a Deus. Se nós linkarmos com isso, ou até mesmo se a gente linkar com o Salmo 1, né? A gente vê lá que feliz é o homem que ele não segue o conselho do ímpio, né? Que ele fala também que não vai imitar o que faz o pecador, ou também não vai ficar no meio da roda dos zombadores, né? Se a gente ficar imitando isso, vai
seguir o conselho do ímpio, ficar na roda do zombador, a gente vai estar fazendo o quê? Alimentando o nosso coração com essas coisas, não concorda? É exatamente nessa linha, Eduardo, que eu ia pegar, cara. Porque quando ele fala aqui, ó, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu acho que esse seu tesouro é tudo isso que você falou, do que você está se alimentando. Então, se você está se alimentando de discórdia, de amargura, de energias ruins, de coisas ruins, quando o seu coração vai estar naquilo, você vai estar cercado por aquilo. E você vai se habituar a eventualmente passar isso para frente, tratar mal o próximo, falar com agressividade com o próximo, perder a esperança, né, no próximo, a confiança. Então esse seu tesouro que ele coloca aqui, ao meu ver, ele não está falando pura e simplesmente do tesouro de Cristo e na presença de Cristo, mas do todo, seja para o bem ou seja para o mal. Se o seu coração ali está cheio de coisas boas, e aí você vai oferecer coisas boas, vai passar a bondade à frente, né? Eu acho que aqui até cabe um detalhe, que é o seguinte, nós três aqui nós temos uma fé cristã, então a partir desse primeiro passo, fé cristã, a gente vai tomar as nossas atitudes no dia a dia, seja nas nossas congregações, seja no nosso trabalho ou no meio familiar e de amigos. Nossa vida acaba sendo pautada por essas questões. Então esse é o meu tesouro, eventualmente o nosso tesouro. E os meus atos, as minhas ações serão pautadas a partir desse ponto de vista. Então o meu coração está sendo pautado por isso. O meu livre-arbítrio, ele é pautado por isso. As minhas decisões são pautadas por isso, né? Quando ele fala depois, raça de víboras, como podem vocês, que são tão maus, dizer alguma coisa boa? Quer dizer, você só está se alimentando de coisa ruim. O seu coração está cheio de coisa ruim. O seu íntimo está cheio de coisa ruim, né? Você consome as mídias à sua volta somente coisa ruim. Quando você vai sentar com a tua família, você só vai falar dos assassinatos, de toda a violência que o cerca. Você eventualmente não vai ter espaço para falar da esperança de Cristo para aqueles que estão naquela situação. Mas o quanto que aquilo tudo eventualmente pode te atingir a qualquer momento, né? Isso vai trazer, inclusive, alguns desdobramentos, né? Exatamente, até porque a gente percebe que o que nos alimenta acaba fazendo parte da gente e acaba depois ditando nossas ações. Tipo que nem o Júnior comentou antes, né? O que sai de nós, por exemplo, a gente vê lá em Marcos 7, que diz o seguinte, Marcos 7:20, né? Jesus falando sobre a questão que eles estavam falando sobre alimentos puros e impuros e tudo mais, ele diz, o que sai do homem é que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos e tudo mais que eu tinha comentado antes, né? Ele diz, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então não é um alimento físico, mas é o alimento, digamos, o que a gente consome, né? Na questão espiritual, na questão daquilo que a gente está consumindo da mídia, que nem tu comentou, Josley. E falando sobre essa questão, já que a gente tá falando assim, o que a gente consome vai talvez pautar o que vai sair do nosso coração. Se a gente pegar, por exemplo, o Tiago, né? Tiago diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Tá falando sobre a questão que a gente é tentado pela nossa própria cobiça, né? E daí a cobiça, então, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte, né? Eu sempre pensei nisso, na questão de que, a gente cobiça, o pecado, ele tá na nossa mente, porque a gente é levado a pensar, a gente é tentado, então a gente é levado a pensar naquele pecado, e Jesus disse que quando a gente pensou no pecado, a gente já pecou no nosso coração e tudo mais. A gente poderia dizer que essa questão essa cobiça que faz parte do nosso pensamento, que se a gente ficar alimentando, ela vai dar luz ao pecado, a gente poderia dizer que isso está relacionado também com a questão do nosso coração? Aquilo que a gente alimenta o nosso coração e tudo mais? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, a gente não cai em tentação simplesmente do dia para a noite, né? Eu acho que a tentação ela é muito mais sutil e ela vai minando a nossa mente, não é? Então, aquele objeto de cobiça, ele pode aparecer na sua frente naquele momento e você cobiçou. Seja sucesso, seja cobiça sexual, não é? Seja qualquer tipo de cobiça. Ele pode aparecer ali e de repente você é tentado, assim, instantaneamente, né? Mas
o desejo de cobiçar aquilo, aquela inclinação para desejar algo antes daquilo aparecer, isso é uma coisa que vem sendo alimentada do nosso coração, não é de hoje, não é alguma coisa que a gente vai alimentando, e vai alimentando de forma tão sutil, não é? Às vezes em coisas assim que parecem tão inocentes, mas a gente vai alimentando o nosso coração. E eu acho que assim, hoje a gente tem, assim, com tanto acesso a tanta informação, a tanto conteúdo, a tanta mídia, não é? A gente tem, assim, alimentado o nosso coração de coisas muito... vou tentar, assim, não ser mal entendido, mas, assim, de coisas muito mundanas, não é? Eu não sou daqueles que pensam assim que, não, um cristão só pode ouvir música cristã, não é? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, assim, a cultura da nossa geração, a cultura do mundo hoje, né? E o mundo, você se inclui no mundo, mas a cultura geral, ela é muito sutil em colocar no nosso coração desejos que são contrários à vontade de Deus. E sem perceber, a gente começa a desejar aos pouquinhos, e quando aquele desejo que era tão pequeno, ele aparece na nossa frente, aí a gente cobiça. E aí a gente cai nesse pecado de Tiago. Mas eu acho que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que a gente já vem alimentando com aquilo que a gente consome, com aquilo que esse tesouro, não é? Que a gente vai alimentando o nosso coração. E quando a gente vê, parece que é num piscar de olhos, mas na verdade é uma coisa que já vem sendo alimentada. Uhum. Tanto é que essa questão do relacionamento com o mundo hoje tá tão grande que até mesmo a gente corre o risco de muitas vezes a igreja trazer pra dentro coisas que a gente tem, vamos usar a palavra, no mundo, né? Pra poder deixar as pessoas mais à vontade e tudo mais, né? E isso também eu não tô falando, digamos assim, que nem tu falou, esse dualismo, mas simplesmente, galera, vamos fazer aqui, sei lá, daqui a pouco vamos fazer que nem deu uma polêmica com a Hilson um tempo atrás, lá que eles fizeram uma apresentação de Natal e tudo mais, e que tinha pessoas lá com pouca roupa, e aí estavam trazendo coisa do mundo pra dentro da igreja, isso, aquilo, né? Deu uma polêmica, né? Mas a questão é, muitas vezes a gente tá trazendo isso pra dentro dos nossos ensinos, né? Vamos fazer desse jeito porque é tranquilo, né? Pra poder acalentar o coração das pessoas, acalentar o pecado das pessoas, né? Em vez da gente muitas vezes julgar, não, mas exortar o pecado, a gente acaba, não, mas não te preocupa que é tranquilo, ou às vezes a gente fala, não, você é pecador mesmo, né, não tem problema, como se Jesus não tivesse morrido pelo pecado das pessoas, né? Eu acho que hoje, a gente nessa de ser tão contemporâneo, não é, e de quebrar paradigmas e falar assim, não, eu não quero ser legalista, e falar, não, isso não pode e tal, e olha só como essa música aqui é interessante, olha como esse filme aqui é interessante e tal, a gente quer ser tão assim moderno que a gente tá deixando de lado, a gente tá caindo num outro extremo e deixando de lado o zelo, sabe? O cuidado pelo que entra dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, não é? E lá em Provérbios, ele fala assim que sobre tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quer dizer, se tem uma coisa que você tem que ser zeloso, que você tem que tomar cuidado, é o seu coração. Porque o seu coração, ele é muito fácil de ser inclinado para o mal, né? A gente já vai falar, eu acho que mais disso, mas assim, o nosso coração, por natureza, ele é enganoso, não é? Enganoso é o coração do homem. Que nem diz Jeremias, né? A gente tem que cuidar muito bem dele, do que entra dentro dele, né? E às vezes são coisas sutis. Outro dia eu tava pregando sobre pureza sexual, assim, eu tava falando assim, como tem coisas sutis, às vezes você tá lá assim, assistindo futebol domingo à tarde e termina o futebol, você tá se arrumando pra ir pra igreja, né? Normalmente é horário do culto, não sei o horário do culto de vocês aí, mas eu no intervalo do futebol eu tomo banho, quando termina o futebol eu tô me trocando e tô saindo, né? Mas aí termina o futebol, entra lá o Faustão, e daí tem lá aquele monte de menina dançando com roupa curta e tal, aí você fala assim, pô, mas tem coisa muito pior na TV, mas às vezes é coisinha sutil, sabe? Tão sutil assim, tão besta, assim, parece tão besta, já que tem tanta aberração por aí, mas é isso que começa a inclinar o seu coração, a inclinar, a despertar um olhar, algo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito zeloso, e a gente tá perdendo esse zelo, sabe?
esse alerta com o pecado, né? E a gente tá deixando passar um monte de coisa. O Luna tá quebrando a minha pauta inteira aqui. Pô, mano, foi mal. Sem brincadeira. Imagina, eu tinha anotado aqui na sequência, assim, que nós estamos muito contemporâneos, que nós estamos querendo a todo momento causar uma quebra de conceitos, e aí eu coloquei até uma anotação aqui assim, o espírito é sujeito ao profeta. Eu coloquei isso, que é uma coisa que, principalmente no meu meio, que é mais pentecostal, se fala muito, né? Quando tem aquelas revelações e o camarada começa a falar em línguas ali, do pé do ouvido, e aquela coisa toda. E você fez um grande resumo. Só para corroborar com você, né? Com tudo que você disse, eu tenho a cada dia me ausentado mais dessas mídias, onde tem essas pitadinhas de provocações, e não é só provocações sexuais, não. Eu gosto muito, acho que tá muito em moda agora, esses programas de culinária, né? E tem um programa que eu acho que passa na GNT, que Seja Doce. Vou até falar, porque aí o pessoal pode eventualmente procurar aí no YouTube. Link no post ainda tem? Não sei. Aí, ó, link no post! E olha só o que aconteceu, né? São três participantes, o esquema do jogo é esse. 3 participantes, eles fazem cada um doce, os jurados dão uma nota, ficam 2, até que vai ganhar um, enfim. E aí tem aquele momento que eles dão um feedback de como que é a vida da pessoa fora dali, né? Agora, pra que, naquele contexto de ver o doce ali que a menina estava fazendo, eles precisavam falar que ela era evangélica, mas ela não se encontrou lá e foi pro candomblé. Aí põe a menina lá, no candomblé eu me encontrei, eu tava assistindo isso, eu falei, cara, faz o bolo. Eu não quero saber o que você é. Pra que aquela mensagem tinha que ser passada ali? Não faz o mínimo sentido, né? Uhum. E nessa brincadeirinha de assistir reality show, né, cara, eu tô um pouco viciado, né? Agora, um pouco antes da gente gravar aqui, eu tava assistindo um fantástico, que é um reality show de reconstrução de barcos. Os caras fazem barcos, cara. Que coisa de louco, né? E aí você é bem criativo, né? Ultimamente eu tô muito no Guerreiro Ninja Americano, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas aí o que acontece? Eu tava assistindo lá uma reality show que era de casa, ame ou deixe-o. E aí a menina chega, olha lá, essa casa não é muito sexy. Sexy casa? Aí passa, mude meu look. Aí vem a mina lá com a roupa diferente. Essa roupa não está muito sexy. Aí tem um outro reality show agora que é de unha. Pra fazer coisa na unha, te juro. Aí a menina olhou, eu gostei das suas unhas, mas elas não estão muito sexy. E aí eu falei, caracoles, o que é ser sexy? E por que tudo tem que ter sexy? Sexy me remete a sexo. E por que tem que ter isso em tudo? O cara, como que é o nome do programa? É outro fantástico, Desafio sobre Fogo, que os caras fazem na morsa lá. Você já tá rindo porque você já assistiu, né? Pô, velho, você fica o dia inteiro entre GNT, Discovery Channel e... eu tô nessa moda, cara. Tentando fugir de tudo que tem de ruim. Mas aí o cara pega a faca, olha, você forjou ela aqui, ela está sexy. Caraca! Então, cara, isso é embutido no seu coração, né? E fazendo até, antes que vocês falem, já que eu anotei aqui, o coração, né? Porque a gente, obviamente, que a gente usa a cabeça, né? O nosso cérebro é que vai comandar o corpo. Mas o coração é o que vai pulsar mais rápido. É quando você tá nervoso, né? Ele vai tudo. Quando você corre, ele vai te avisar que a coisa tá acontecendo, né? O seu sentimento tá ali. Não é à toa que ele bate num ritmo, que é o ritmo da música e tal, né? Então esse sentimento associado a essa pulsação do coração, né? Então você veja que em tudo, né, Luna, como você disse, tem uma pitadinha sutil que vai te colocar alguma coisa, né? E, num programa de faca, de machado, e o machado tem que ser sexy, né, cara? Muito bem, pessoal, então a gente já entende do que a gente está falando, né? A gente já pôde perceber que o nosso coração ele é inclusive enganoso, né? Vocês comentaram,
né? Até eu falei ali que aquilo que o Júnior comentou tá lá em Jeremias, e Jeremias ele fala o seguinte, ele cita lá o Salmo 1, né? Dizendo que, olha, feliz é aquele cara lá, bendito é o cara que confia no Senhor, né? A confiança dele tá no Senhor. Por quê? Porque o coração ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Então Jeremias se pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? Né? E aí a revelação do Senhor diz que Ele sonda o coração, Ele examina a mente, Ele conhece todos os nossos passos. Como a gente vê Davi falando nos Salmos, Ele que conhece cada entranha do nosso corpo, Ele conhece a gente desde que a gente nasceu, né? E tudo mais. Então, a questão é, se Deus nos conhece tão bem, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe toda a podridão que está no nosso coração, que nem Jesus fala, né? Ele sabe também como que a gente pode transformar o nosso coração. Aí fica a pergunta, quem que tem que governar o nosso coração? Será que somos nós? Ou a gente tem que pensar em alguém, outra pessoa, ou talvez alguém diferente? Eu não sei se é a Bíblia que fala, eu não sei se isso é um dito, porque eu não sou um grande estudioso, mas nós temos que apresentar um culto racional. Romanos 12, 1. Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Exatamente, cara. Então, é muito louco eu falar isso, porque eu fui criado desde os 7 anos, eu participo de uma igreja que é uma igreja pentecostal, né? Vocês, até onde eu conheço um pouco de vocês são de igrejas mais tradicionais. Então, por exemplo, nós tivemos um culto agora de aniversário do ministério, eu regendo a banda, e o músico na minha frente eu não consegui escutar o músico, porque quem já foi em igreja pentecostal sabe como que é, né? Só que, assim, eu acho fantástico toda aquela barulheira, acho fantástico a forma como as pessoas se expressam e tudo. Só que tem aquele momento que você fica com o pé atrás, que é quando você tem entregas de palavras assim, que você vê que não está contextualizado, que a pessoa está dando uma exagerada, e aí é onde eu me aporto nessa palavra, cara, cadê o culto racional? Porque tem um momento do oba-oba, né? Acho que faz parte do contexto, mas num momento sério, né? Sério do ponto de vista, eu tô te entregando uma palavra que pode mudar a sua vida, eu tô te dando um ensinamento aqui da palavra de Deus que pode te impactar positiva ou negativamente, dependendo da tua cabeça. Isso tem que ser, eu acho que tem que ter muito desse negócio de ser espírito, verdade e racional, o que está sendo feito ali. Você tem a direção do espírito, mas o fato é que quem está verbalizando é você, né? É a visão que eu tenho sobre esse contexto. E pra ti, Júnior? Então, né, eu vou responder a primeira pergunta e depois vou fazer uma consideração aí do que você disse. Mas a questão, quem deve governar o nosso coração, não é? Essa é a grande questão, não é? Isso é o evangelho, né? Eu vou dizer assim, que tem uma parábola, né? Eu acho que a menor parábola da Bíblia, né? Que está lá em Mateus 13:44, porque o texto de Mateus 6, né? Que a gente falou, onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então vamos usar aí tesouro e coração, eles são similares aí, né? Onde você tiver o tesouro, o seu coração, vamos dizer assim, onde tiver o seu tesouro, esse tesouro vai governar o seu coração, né? Mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. E então, lá em Mateus 13:44, ele fala assim, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Então, volta no tesouro aí. E certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O que Jesus está dizendo? Que o evangelho, o reino de Deus, ele, se pudesse ser resumido em uma coisa, ele é uma troca de tesouros, né? O cara, ele tinha tudo que ele tinha, várias coisas, várias posses e tal, ele vendeu tudo porque ele encontrou um tesouro. E esse tesouro é o reino de Deus. O reino de Deus é como um tesouro, né? Ou seja, Cristo é o tesouro. Então, a ideia o que é a conversão? O que é aquilo que a gente fala da pessoa aceitar Cristo, né? Enfim, ser salvo. É ele entender que a partir de agora, Deus, Cristo, é o tesouro dele. Então, o coração dele
vai estar em Cristo, e Cristo vai governar o coração dele, porque aonde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração também. Então o evangelho é essa mudança do coração de outras coisas, de outros tesouros, para um tesouro que é Cristo, para que ele governe no nosso coração. Então a resposta é, para que você seja cristão, para que você seja salvo, ele precisa governar o seu coração. Ele precisa ser o Senhor da sua vida, do seu coração, não é? Agora, a questão, a consideração que eu ia fazer aí para o que você disse, eu acho que eu vou contrariar um pouco vocês dois, né? E daí eu acho que vocês já pegaram aí, né? Porque você, o Josilei, eu sei que você é da Nazareno, né? Então eu sei qual que é a linha aí da Nazareno, né? Até como uma igreja pentecostal, tal, e você já falou aí várias vezes, tal, né? Do tal do livre-arbítrio. Mas, bom, sem querer polemizar muito, mas assim, a questão é, e daí o Ed falou, né, que Deus sabe como a gente pode mudar o nosso coração. E aí eu tenho um probleminha com isso, porque não é a gente que pode mudar, né, o nosso coração. Jeremias, ele fala assim, que a doença do coração é incurável. E depois, já em Ezequiel, um texto que eu gosto bastante, aliás, antes de Ezequiel, tem um outro texto nos evangelhos, né, nos 3 evangelhos, que inclusive é um dos que eu vou pregar nesse texto numa conferência esse sábado, que é o do jovem rico, né? Não sei se vocês lembram da história do jovem rico. Ele queria saber como é que ele podia entrar no reino dos céus. Aí Jesus falou, obedece os mandamentos. Ele fala, eu obedeço. Então vende tudo que você tem e me segue. E daí ele era rico, ele não vende, ele vai embora triste, né? E o que Jesus estava mostrando aí nessa história? Que o coração dele estava nas riquezas. Então ele não podia seguir Jesus, porque Jesus não era o tesouro dele, ele tinha outros tesouros, né? E daí no final, Jesus fala assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? E ele fala assim, é semelhante a um camelo, passar um camelo pelo vão de uma agulha, né? E daí eu até pesquisei, porque tem uma galera que fala que a agulha era uma porta pequena, mas essa porta que chama agulha foi construída na Idade Média. Então a agulha era uma agulha mesmo. Jesus estava querendo dizer, era assim, é uma coisa impossível. Tanto é que os discípulos ouvem e falam assim, peraí, isso é impossível. Então, assim, é impossível mesmo. É igual Jeremias falou, o coração, ele é incurável. É impossível você fazer um cara que ama o dinheiro passar a amar Cristo. É impossível isso. Só que daí a resposta está em Ezequiel, né? Ezequiel 11, 19 e depois o 36, 26... vou ler o 36, vai, 26. Ele fala assim, darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei o coração de carne. Quer dizer, só Deus pode transformar o coração do homem. Acho que mesmo pensando em livre-arbítrio, predestinação, o que for, a gente concorda que só Deus é capaz de transformar o coração do homem, né? Porque o coração do homem, ele é maligno, ele é enganoso, ele tem uma doença incurável, ele é impossível de se inclinar para Deus. Mas Deus pode, porque assim, a gente colocar essa responsabilidade na gente, a gente vai ficar muito frustrado, sabe? Eu vejo, assim, muita gente frustrada tentando lutar contra o pecado, quando a gente falou das sutilezas do mundo, assim, né? E a gente luta contra o pecado da forma errada, porque a gente acha que é uma guerra, assim, tipo um cabo de força que eu vou puxar com a minha força, com as minhas estratégias, sabe, vou colocar bloqueio na internet, bloqueio na TV, tal, mas não, isso só vai me tornar legalista, entendeu? Na verdade, o que eu preciso é pedir para Deus, blinda o meu coração, né? Transforma o meu coração, cuida do meu coração. É Deus que faz isso, né? É lógico que eu vou ser zeloso, não é? Mas não é a minha força que vai fazer isso, né? É Deus quem faz isso na gente. Não sei o quanto que eu contrariei vocês aí. Eu acho que não contrariou muito não, tá cara. Bom, então tá bom. Ainda bem que tu comentou isso aí, por causa que eu nem percebi que eu falei aquilo lá, porque eu ia acabar eu me contrariando mesmo agora quando eu ia falar. Tá bom. Eu até ia citar Ezequiel. Eu tentei não ser tão calvinista assim. Não. É que eu quero dizer ali que tu falou da questão que é Deus que pode mudar nosso coração, né? Eu nem percebi que eu falei daquela forma, porque eu agora mesmo eu ia me contrariar. Eu ia me contradizer, né? Porque eu ia citar Ezequiel 36 que tu acabou de citar, inclusive. Isso aí. Pô, então eu tô lendo a pauta de vocês aí. Esse negócio de Deus mudar o coração,
Eu não sei, eu não consigo colocar assim dentro de toda essa parte estudada da coisa, porque comigo, é assim, eu era um traste mesmo, e aí eu fui sendo moldado e aprendendo, né? Eu aprendi muito, por exemplo, nesses 6 anos que teve o Diário de Bordo. Então eu comecei com um site que era muito ruim, a gente veio dando uma boa evoluída, fui escutando, tomando umas porradinhas, fui aprendendo com a galera que também fazia sites com conteúdo cristão e tal, então acho que a gente vai evoluindo e vai ficando mais tranquilo, né? Mas eu vou dar um exemplo, né? Eu sei que a galera não acha muito bacana ficar dando exemplo pessoal, mas aconteceu comigo essa parada. Eu tava, obviamente, fora da igreja, e aí vou retornar para a igreja, só que eu já estava fumando. E um dos vícios que eu julgo assim que é um dos piores é o cigarro, cara, porque ele não é ruim para quem tá fazendo ali, ele traz uma sensação instantânea fantástica. Então o que aconteceu comigo? Eu não conseguia mais largar, não tava conseguindo deixar isso. E eu me lembro um dia que eu tava tomando banho pensando, né? Caramba, eu tô aqui tomando banho, eu vou sair com o pessoal do serviço, eu vou fumar, minha fé não vai valer de nada, e né, meu convívio. E aí eu fiz uma oração no banho, eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não vou ficar mais me culpando porque eu fumo, não. Eu só vou... O senhor tem que me ajudar, porque eu sozinho não consigo. E aí eu acho que é uma sacada, que é a sacada de quando você se entende que tem alguma coisa ali, ou Deus te cutucou para você saber que tem uma coisa errada, mas é até aquele momento que você se vê assim, eu não sou capaz sozinho. E aí você se rende a Deus, entendeu? Então isso daí entra nesse lance do livre-arbítrio calvinista tal, que eu não sei para onde olhar e falar, isso é isso. Eu não sei te falar o que é. Eu sei que teve essa oração, teve esse sentimento de não conseguir sozinho e me desfazer dessa culpa, porque eu não consigo. Se eu for ficar só na culpa, porque eu não consigo parar de fumar, eu vou morrer, como você mesmo exemplificou, né? Esse cabo de força e esse cabo de guerra. E, cara, tem mais de 10 anos que eu não fumo, que foi legal. Logo na sequência eu conheci a minha esposa, nós nos casamos, enfim, e eu nunca mais fumei, né? Mas foi dessa forma. Então, eu creio que Deus me mudou. Ele chegou, foi lá, metaforicamente falando, ele pôs a mão e falou, beleza, então, agora sim você não vai fumar mais. Pronto, daqui, entendeu? Mas entendeu? É que a coisa acontece normalmente, né? Da mesma sutileza do isso é sexy, aquilo também é sexy, é a sutileza de Deus. Eu não consigo sozinho, por favor, me ajude, sacou? Legal. É a questão de certa forma, tu deixar Deus controlar teu coração, né? E aí, eu entro na questão, por exemplo, assim, eu vejo que Davi, ele entendeu muito bem isso, né? Quando eu leio o Salmo 119, não todo, né? Mas só o versículo 11... que ele diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Cara, pra mim isso aí faz muito sentido, né? Da gente poder, diariamente, nós estarmos tendo uma busca constante por Deus, através de sua palavra, do relacionamento com Ele, em oração e tudo mais, e a gente realmente guardar o nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração, e aquela conversa desde o início que vocês têm comentado, do tesouro, né? Então, se eu tô me alimentando da palavra, o meu tesouro é a palavra, o meu tesouro é o meu relacionamento com Deus, então obviamente aquilo vai ficar grudado no meu coração. E aí sim, então, Deus vai poder fazer a mudança que tanto precisa no meu coração. Ele vai poder me moldar, né? Como a gente vê lá na questão oleiro, né? Que molda o vaso e tudo mais. E daí ele vê que não tá legal e faz de novo e vai fazendo até chegar na perfeição, que acredito que não vai ser nessa vida que a gente vai chegar, né? Mas eu entendo assim que a gente precisa entender, não digamos assim, como Deus vai trabalhar, não como vai acontecer a situação aí, mas a gente precisa entender o nosso lugar, né? Aquela música, ela toma o teu lugar, né? Lugar de honra, lugar de glória, aí tá falando Jesus, mas nós também temos que tomar o nosso lugar como servos. Temos que tomar nosso lugar como servos de Deus. Se nós recebemos o Espírito Santo para poder viver para Deus, então nós temos que tomar o nosso lugar de servos e não querer governar o nosso próprio coração, né? Porque daí, aí sim, digamos, a gente vai entrar nesse conflito, esse cabo de guerra, né, que vocês comentaram, né? Aí é complicado. Então, a questão maior sempre né? Agora, claro que a gente tem as diversas linhas teológicas e tudo mais, mas
como é que a gente pode estar sempre cheio de Deus? Como é que a gente pode ter o Espírito Santo sempre controlando o nosso coração? Como é que a gente se entrega, né? Como é que a gente faz isso aí que Josilei que tu comentou? Como é que a gente chega num ponto em que a gente vai poder, todas as coisas, a gente vai se entregar para Deus? Né, e não chegar só no fundo do poço. Ou será que a gente vai ter muita dificuldade de chegar nesse ponto? Será que a gente não vai chegar nesse ponto? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Olha, para mim é tão difícil de falar sobre isso, porque eu tenho uma visão que, na realidade, a pergunta não é como eu vou sair, mas eu diria que qual é a minha responsabilidade para ajudar as pessoas a saírem, porque eu vou olhar para mim. Naquele momento ruim que eu passei, eu estava cego e incapaz de ver o quão fundo eu estava, né, no poço. Aliás, eu quero fazer até uma citação. Eu sou péssimo, obviamente, né? Já falei para vocês, mas acho que deve estar em João 15 ou 5. Enfim, tá ali no João, entre o primeiro e o último ali. Que é aquela parte do poço que o paralítico tá ali aguardando alguém para colocar ele dentro do poço, para que na hora que o anjo descer ele seja curado, né? E aí Jesus passando fala, o que você quer? E aí, é claro que Jesus sabia o que o cara queria, ele queria levantar e sair andando dali. Só que aquele camarada, ele estava tanto tempo ali sentado, esperando aquele anjo descer para ele poder entrar, que ele falou, olha, eu quero ser jogado no poço. Basicamente é isso que ele fala para Jesus, porque ele deveria ter dito para Jesus, eu quero me levantar e andar. Mas não, ele fala que não tem ninguém para jogar ele no poço. Então, quando você está muito lameado, quando você está sujo, você está muito lá no fundo, e isso aconteceu comigo, só quando você é quebrantado mesmo, que você não tem mais força para levantar, que aí alguém, e aí pode ser um pentecostal maluco, terno verde com camisa laranja, que vai esticar a mão e você vai pegar naquela mão para levantar, bicho, sabe? Então, acho que aí a relação ela é um pouco inversa. Eu não sei, aí eventualmente seja até uma deficiência minha, eu não sei te falar como que eu faço para levantar sozinho. Eu sei que a função minha, nossa, e essa é a minha visão, né? É uma visão missionária até. Nós temos que dar o suporte para essas pessoas, estar atentos. Aquele amigo do trabalho, né, um parente mais próximo, e eventualmente até dentro da nossa casa, a pessoa que está junto de você, está se afundando, está precisando de uma ajuda e você tem que estar atento para poder auxiliá-la, Eduardo. Eu, infelizmente, não vou saber te responder como eu saio. Eu sei que hoje eu tenho consciência disso, eu tenho que esticar a minha mão. E para ti, Júnior, como é que Deus pode controlar o nosso coração? Como é que ele pode governar? Depende de nós ou é só de Deus? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que esse ato de entrega, né, de deixar Deus controlar, eu acho que assim, ele é uma coisa que tem que acontecer a cada dia, né? A cada dia a gente tem que estar se entregando, né, nas mãos dele cada vez mais, né? E a gente tem a tendência tão grande, o desejo tão grande, né? Igual Paulo falava daquela guerra que ele tinha dentro dele, do bem que ele queria fazer, ele não conseguia, o mal que ele não conseguia, ele fazia, e dessa guerra do velho homem com o novo homem, né? A gente tem essa tendência de querer assumir o controle do nosso coração, da nossa vida, né? E não deixar Deus controlar, né? Então a gente tem que cada dia estar entregando, né, o controle nas mãos de Deus. Agora você falou sobre Deus controlar e ser cheio do Espírito Santo, né? Para mim foi legal que você colocou isso, porque para mim essas duas coisas são sinônimos, né? A forma de Deus controlar a nossa vida é a nossa vida ser cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus, né? Se ele enche a nossa vida, então é o controle de Deus na nossa vida. E quando eu penso sobre ser cheio do Espírito Santo, tem um texto aqui que eu gosto bastante, que ele me dá algumas dicas de como isso pode acontecer, né? Que é o de Efésios, capítulo 5, a partir do 18, né? Que ele fala que a gente não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, né? E daí ele vai usar 3 verbos na sequência
que eu lembro uma vez de uma pessoa perguntando pro Augustus Nicodemos se esses 3 verbos, essas 3 atitudes aqui, era uma consequência de ser cheio do Espírito Santo ou era algo que a gente deveria fazer para ser cheio do Espírito Santo, entendeu? Se era algo que precedia ou que sucedia o ser cheio do Espírito Santo. E o Augusto Nicodemos, ele falou assim, a forma como isso está escrito no grego serve tanto para antes quanto para depois. E eu acho que deve ser interpretado dessa forma. Essas 3 ações aqui, elas são características de quem é cheio do Espírito Santo e são formas da gente buscar ser cheio do Espírito Santo também, né? Então, o que ele fala, que a primeira ação aqui, o primeiro verbo, né, é falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O segundo, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Quer dizer, se a gente louvar, ser grato e se sujeitar, a gente vai estar deixando Deus controlar a nossa vida, e quando Deus controlar a nossa vida, a gente vai fazer mais isso, e então Deus vai controlar mais, e por aí vai. E aonde a gente encontra essas coisas? Na vida em comunidade, vivendo em comunidade com outras pessoas que também buscam isso. Então, assim, essa coisa, falando entre vocês, não é? Então, assim, dá a ideia assim, de um falando para o outro, um louvando a Deus para o outro, e a gente fazendo isso em comunidade. Isso é igreja, né? Se sujeitando uns aos outros. Dá sempre a ideia assim, precisa de mais uma pessoa para fazer isso. Então essa ideia que vocês já falaram aí de um dar suporte ao outro e um ajudar o outro, eu acho que é exatamente assim. A gente cresce nessa sujeição a Deus, nesse controle do Espírito Santo, quanto mais próximo a gente anda de outras pessoas que também buscam isso, né? E daí as nossas conversas, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, vai levar a gente para mais perto de Deus, para mais perto do controle de Deus e para mais perto do controle absoluto do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, eu vejo assim, eu acho que é muito difícil a gente viver a vida cristã sozinho. Eu acho que é impossível, eu diria. Né? A gente precisa ter outras pessoas, se aproximar de outras pessoas que também buscam isso, para a gente poder deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida através desses relacionamentos saudáveis que apontam para Cristo, né? E não que apontam para o mundo, né? E daí, quando a gente vê que o tesouro do outro é Cristo, a gente começa, opa, isso daí é valioso mesmo, né? Isso daí é precioso mesmo, então eu também quero. E daí a gente vai se fortalecendo, vivendo em comunidade. Muito bem, pessoal, então considerações finais, comentem aí o que vocês consideram finalmente, né? E também já aproveito para deixar o jabá aí pro pessoal saber onde é que eles podem encontrar vocês. Eu vou começar pelo Júnior. Júnior, suas considerações finais. Pô, eu já falei demais, cara, eu acho que eu não... Mas é isso, eu acho que esse tema é muito, muito importante mesmo, essa questão, pô, a Bíblia alerta mesmo, né, que a gente, aquilo que eu falei de Provérbios, né, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, se tem uma coisa, você tem que realmente tomar cuidado, você tem que realmente se importar do seu coração. Então, busque em Deus, busque se alimentar das coisas de Deus, igual o Ed falou, a palavra de Deus, né, se alimenta, aquilo que se alimenta é aquilo que, tem gente que fala que a gente é o que a gente come, né, eu acho que espiritualmente também, a gente é o que a gente come, né, e se a gente só come coisa do mundo, só bobagem, a gente vai ser uma grande bobagem ambulante aí, né, então assim, se alimenta mesmo das coisas de Deus, que seu coração vai estar nas coisas de Deus. E sobre mim, você já falou, né? Eu tô lá no 2 em 1, que já não é mais 2 há muito tempo. Era 2 porque começou eu e meu irmão. Mas eu, Davi, o Cacau e agora o André Lopes tá com a gente lá também. Então a gente já tá em 4, né? Mas... Ainda bem que não é 3 em 1, né? Porque 3 em 1 é Deus, né? Então. Mas não dava pra ser 3 em 1 porque o Cacau vale por meio só, né? Então era 2,5. Aí agora tá 3,5. Então a gente pulou 3.
Mas estamos lá, então quem quiser conhecer nosso site é Juntos em Um, juntos, porque daí quando a gente fez o site, a gente já falou assim, não vamos colocar número mais nesse negócio, porque vai lá saber quantos vão ser. Então virou Juntos em Um, mas o feed do podcast ainda é 2 em 1. Então se você quiser conhecer o podcast 2 em 1, entra no site, aí tem uns vídeos lá, que faz um ano que a gente não grava, mas tem lá, tem mais conteúdo lá. Tem o Cacau de Mim, né, também. Cacau de Mim, é isso aí, tá o show. Meu Deus. Então tá bom, link no post pra você conferir lá o Juntos em Um e o podcast 2 em 1. Continua chamando podcast 2 em 1 porque é o que tá no nome do podcast, é podcast 2 em 1. Isso aí. Mas é o Juntos em Um, beleza. Muito obrigado, Júnior, pelo teu tempo aí, conversar com a gente. E agora, Josisley, suas considerações finais aí, por favor. É difícil fazer considerações depois que vocês falaram tanto, o Luna colocou muito bem e muito na linha assim também do que eu acabo tendo como referência, né? Então, vou tentar dar uma corroborada aqui com uma passagem bíblica que é Gênesis, capítulo 13, e se não me falha a memória, é versículo 12, tá ali pelo meio do capítulo 13. Então é o seguinte, quando Abraão e Ló, eles se separaram, né, tem lá todo o contexto, leiam lá o capítulo inteiro. Ló, ele estava perto de Abraão, ele tinha se beneficiado com tudo de bom que Deus fez por Abraão, então ele também foi beneficiado, e ele achou que estava tudo bem para ele e quis seguir o caminho dele lá. Só que tem um detalhe, né? Ele quis dar uma despertinho e ele foi morar próximo a Sodoma e Gomorra, cara. Ele foi pro lado do pecado, né? Biblicamente falando, dando uma aqui bem de pentecostal mesmo, ele foi pro lado do pecado, né? Então, quando houve essa ruptura, ele escolheu um lado muito ruim para onde ele foi se achegar, né? E o Luna, ele colocou muito bem quando ele falou que a gente tem que estar em um grupo. Não é à toa que existe a igreja, né? A gente tem que estar em grupo, tem que juntar a madeira para o fogo pegar melhor, né? Você tem que estar perto de coisas boas para o seu coração, segundo, né, o coração de Deus, segundo os ensinamentos bíblicos, né? Então eu creio que se você está perto ali de coisas boas, obviamente, para você colher coisas boas, será muito mais fácil, né? Você poderá ser ajudado e vai poder reconhecer quando alguém precisa de ajuda também. É isso aí. E quem quiser conhecer lá o nosso site é o toque2.com.br. Pode ser 2 o número ou escrito 2, os dois vão cair. E o diário de bordo ele saiu do ar, mas quem está habituado pode entrar pelo diário de bordo que a gente direcionou para lá também. Mas é um podcast de nicho, não é um podcast bíblico. Ele é voltado para bandas e fanfarras. Então, se você quer relembrar que lá na sua infância você tocava na fanfarra da escola, na sua adolescência, lá é o teu lugar para você matar um pouquinho de saudade e descobrir que ainda existe todo um meio de bandas e fanfarras, tem campeonato para todo lado, campeonatos estaduais e campeonato nacional de bandas e fanfarras também acontece. Dá uma passadinha lá para vocês conhecerem o nosso trabalho. É isso aí. Valeu. Link no post também do podcast do Toque 2. Muito bem, Josilei, muito obrigado também pelo teu tempo aí, conversar com a gente. E eu também quero encerrar aqui só dizendo uma coisa, né? A gente falou bastante sobre o coração, a gente falou sobre a importância, né, do nosso relacionamento com Deus, né, para que o nosso coração então esteja se alimentando da coisa certa, né? E vocês também comentaram tudo isso. Mas eu quero lembrar uma coisinha bem importante. Quando a gente se diz cristão, né, é muito importante que o nosso coração esteja no lugar certo, né? Esteja sendo governado não pelo nosso pecado, mas por Deus, né? Então, eu quero lembrar de Hebreus 4, que Hebreus 4 diz que Deus, ele conhece todas as coisas, e ele conhece inclusive nós de uma forma que ele consegue saber até as intenções do nosso coração, né? Os nossos pensamentos. Hebreus 4 ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, né? Então ela vai até lá no íntimo, aquilo que a gente acha, que a gente esconde das pessoas, e às vezes a gente esconde até de nós mesmos, pelo menos é o que a gente acha, a gente não esconde de Deus. Então para que a gente possa avaliar um pouquinho aonde que está o nosso coração, né? Onde é que a gente está depositando tudo aquilo que a gente faz, o nosso tesouro, né? Onde é que ele está? Né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? E tentar dar mais valor, né, para aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, porque creio que foi a maior demonstração de amor que a gente pode ver, né, ou ler, ou perceber em qualquer coisa
do mundo e da história, né? Então, por hoje é só, pessoal. Pra quem fica praga de feedback, até daqui a pouquinho. Porque não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico! Dandeco, nós aqui novamente, mais uma vez. Vamos lembrar então, como sempre, do feed, qual é? O nosso feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode acessar pelamordedeus.org.br/iTunes para ser redirecionado para o nosso iTunes, onde você pode clicar para abrir o seu programa do iTunes, e você pode nos avaliar no iTunes, e assinar no iTunes, e fazer o que der no iTunes, né? iTunes. É o iTunes. Isso, iTunes. É tipo aquelas propagandas do SBT lá da Jequiti, iTunes. iTunes. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio 112. Falamos sobre viver além do óbvio. Quem que foi o primeiro dessa vez? Olha, de uma forma pândega, vou ler o comentário do Lorival Gonçalves. O que ele disse? Ele só deu risada. Né? Que cara, que homem. Dessa vez o Lorival conseguiu a liderança. Depois ele voltou, falou mais alguma coisa. O que ele disse? É óbvio que eu ia ganhar dessa vez. Afinal, no último programa comentei depois de você, Abner. E agora fui o primeiro. Claro, porque os últimos serão os primeiros, né? Veja só, o Lorival, de uma forma pachorrenta, né? Ele, né, deixou ali a sua provocação incólume ao Abner Lobo, que depois, logo mais, também deixou seu feedback. Óbvio que minha sequência de vitórias um dia ia acabar. Claro, né? O Abner Lobo não sabe que perto de Lorival é apenas uma pessoa petis, né, Dandeco? Uma pessoa aí que tá aí, né? E a gente tá lendo o feedback dele. Muito obrigado, Abner Globo, pelo seu feedback. Eu não agradeci ainda ao Lorival, porque temos mais feedbacks do Lorival. O que ele disse? Pois é, o Lorival seguiu dando seus comentários. E o próximo é: podcast inspirador. Gostei muito. O Jordano falou de suas experiências e como é difícil fazer escolha. Às vezes pensamos que aquilo que fazemos parece irrelevante, mas quando percebemos o quanto isso tem ajudado as pessoas, nos sentimos gratos a Deus por tal privilégio. Tem um site que poucos conhecem e lá tem um vídeo, dentre outros, que gosto muito e reflete muito esse podcast. Indico muito! Parabéns pelo podcast, força, Jordano! Link no post do site aí que o Lorival indicou, então, para vocês poderem conferir também, né? E muito obrigado, Lorival, realmente... É isso aí que tu comentou, né? A questão é a gente, né, sair dessa zona de conforto, nessas provocações, veja só. Questão de provocação, viu? Que antes eu falei que o Lorival, né, provocou o Abner Lobo. E por quê? Porque o episódio anterior foi um episódio de provocações, para a gente sair da zona de conforto, né? Viver além do óbvio, né? Então, por isso. Vamos ao próximo. Sim, quem é a Débora de Menezes Souza. O que ela disse? Muito bacana o papo. Teve um momento que me marcou muito, quando o Jordano contou uma experiência de como ele caiu em si e passou a se enxergar como é. Isso é doloroso, mas ao mesmo tempo ficamos tão gratos a Deus por permitir vivenciarmos esses momentos, pois aprendemos a nos sujeitar a Ele. E concordo com o que um ouvinte disse sobre a área de feedbacks. É sempre divertida. Grande abraço! Muito obrigado pelo seu feedback, Débora. Débora Dandeco, não sei se você sabe, é lá do Salada Cult, né? Ela agora assumiu o papel de estagiária lá no lugar do Orelha, o estagiário, que pra mim não deveria mais ser estagiário, né? Porque estagiário só pode ter um. Ou não, pode ter vários estagiários, será? Não sei, acho que até pode ter mais que um, né? É que o Orelha é um personagem de uma sumidade a helicopterizado, né? E a Débora agora também é uma pessoa cabriocárica, né? Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa Lidl, né? Então também tá fazendo parte e também deixou esse feedback estrogonoficamente sensível aí pra gente, né? Um feedback um tanto dandy, né? Um feedback elegante, olha ali. né?
Olha ali. Mas muito bom, realmente, eu também acredito que todo cristão passa por esse baque aí, né? É um momento que tem que cair na real aí e tomar uma decisão aí, né? Do que vai querer com Deus, né? Então, muito bom o feedback da Débora. Vamos então às indicações, Andeco. Hoje temos a indicação do Pupilas em Brasa, o episódio 103, o Retorno do Rei. Aplausos dos céus. Muito bem, link no post para você conferir esse episódio aí do Pupilas em Brasas, né? Esse é o terceiro episódio da trilogia que eles fizeram sobre o Senhor dos Anéis, né? Então fica a dica se você quiser conferir os outros, muito né? interessante. Olha ali, né? Pupilas em Brasas, já a figurinha carimbada aqui nas indicações. Então acredito que é só por hoje, né, Nandeco? Numa forma pândega. Feliz, muito alegre, eu encerro minha participação hoje. Temos que encerrar para que essa área de feedbacks, né, tenha um fenecimento, né? Senão, já viu, vai ser uma área de feedbacks perene e a gente vai ter que ficar muito tempo aqui, não vai dar certo. Então tá, Dandeco. Então, por hoje é só e até mais. Até!